Ele abateu seus inimigos. Moral da igreja. Salve Maria Santíssima, bom dia a você. Registrando a participação aqui do nosso amigo Cacique nos estúdios. Hoje eu vou apenas fazer uma pequena leitura falando sobre a origem dos Testemunhos de Jeová, que é apenas uma parte histórica, tá certo? Não é uma parte apologética, é a parte histórica. O fundador dos Testemunhos de Jeová é Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 e morreu em 1916, jovem comerciante americano. Nascido de família presbiteriana, ele não estava satisfeito com a sua crença religiosa, de modo que depois de muito procurar, resolveu fundar uma sociedade de estudiosos da Bíblia, dita Torre de Vigia. Charles Rousseau estudou as Escrituras em tradução inglesa, pois não conhecia o grego e o hebraico. Examinando a Bíblia, Russell, pesquisou a data da segunda vinda de Cristo, após as frustradas tentativas dos grupos adventistas, entre 1843 a 1844, e descobriu que após a morte dos apóstolos, ninguém mais compreendeu a Bíblia. Isso foi o que ele entendeu, né? Ficando reservado a Russell a missão de proclamar ao mundo o verdadeiro sentido da mesma. Baseando-se em textos de Daniel e Ezequiel, em 1874 ele predizia para 1914 a vinda de Cristo. Ou seja, ele fez alguns cálculos, né, baseado nesses dois livros proféticos, e ele disse que a vinda de Jesus Cristo ia ser em 1914, acompanhado dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e dos profetas da fé. Era quando se daria então a batalha do Amagerdon, né? Os testemunhos vão falar muito sobre isso, Amagerdon. Apocalipse 16, versículo 16. Na qual Deus aniquilaria os maus e daria início ao reino milenar de Cristo, ou seja, o famoso milenarismo, né? Reino de bonança e paz. Contudo, em 1914, nada do previsto aconteceu. Russell então explicou: o Senhor ainda nos concede um pouco de tempo, e indicou o ano de 1918 como do início do apregoado reino milenar. A morte veio chamá-lo em 1916. O sucessor de Charles Russell, Joseph Franklin, que nasceu em 1869 e morreu em 1942, viu-se obrigado a refazer os cálculos, indicando, por conseguinte, o ano de 1925 como o da vinda de Cristo e o da batalha final, ou seja, foram três predições, né? 1914, 1918 e 1925. Foram marcadas três datas para a vinda de Cristo. Muitas pessoas aflitas pela dura situação do mundo, após a guerra de 1914 e 1918, aderiram de forma fervorosa a tal profecia, dado que em 1925 também nada do que foi predito aconteceu. Um outro, chamado Rutherford, se pôs a rever todo o calendário das Testemunhas de Jeová, e houve por bem não fazer mais profecias. Em 1968, porém, Nathan Knorr, então presidente da sociedade, afirmou pela revista Despertai que o dia do Amagerdon cairia em 1975, segundo a cronologia bíblica, ou seja, a quarta profecia dos Testemunhos de Jeová sobre o fim do mundo, sobre a segunda vinda de Cristo. A Sociedade Torre de Vigia, que tem sua sede em Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, espalha pelo mundo numerosos livros e panfletos, como as revistas Sentinela e Despertai. As Testemunhas de Jeová são contrárias a todas as formas de religião existentes, inclusive o protestantismo e o catolicismo. Aqui a gente tem que fazer uma diferença, né? Os Testemunhos de Jeová não são protestantes, porque tem muitas pessoas que confundem. Eles combatem até o protestantismo e combatem o catolicismo.
Geralmente, em dia de finados, algumas datas assim, eles ficam muito assim, fora ali do cemitério, e ficam distribuindo as revistas, né? E geralmente nessas revistas desse dia, dessa data, eles estão falando contra a doutrina do purgatório, nessas revistas, falando contra a igreja. Eu digo isso porque eu sempre pego e vou olhar o que é que eles estão falando. Já peguei livros onde ele explica o livro de Daniel e outras coisas mais, e sempre são críticas muito severas à igreja, sobre as imagens, sobre a Virgem Maria, calúnias, né, muito fortes contra a igreja, e eles são muito reativos. Quando eu faço algum vídeo falando sobre os testemunhos de Jeová e não contra uma pessoa, porque eu posso falar sobre a doutrina de uma religião sem falar contra a pessoa que está lá. Porque a pessoa pode estar lá de forma inocente, ou ela estudou bem e acha que é aquilo. E a gente respeita a escolha dela, mas não vai dizer que está certo, né? Só que às vezes eu faço vídeos sobre eles e ali eles são bem valentes na defesa, né? Olha, isso é mentira, e começa a atacar mais ainda a igreja lá nos comentários, né? Então são bem ferrenhos, né? A gente descobre, eles aparecem no instante quando a gente começa a falar a respeito deles em algum vídeo. No instante aparecem. Quando eles chegam na casa da gente, geralmente muito tranquilos, né? Você acha quando é o fim, o mundo está bom? O que você acha por que o mundo está tão cheio de violência? Muito manso. Mas se você começa a fazer o estudo com eles, eles começam a fazer o quê? Dizer que não existe a Santíssima Trindade, que é uma invenção da Igreja Católica. Começam a dizer que Jesus morreu não numa cruz, mas em uma estaca, o que eles dizem. Ou seja, eles vão negando tudo que a igreja ensina. Ou seja, tanto atacam o catolicismo como atacam o protestantismo. A visão deles é mais uma visão judaizante, é mais do Antigo Testamento, embora eles peguem coisas do Novo Testamento, né? Mas interpretam muito nessa linha do Antigo Testamento, é mais uma linha judaizante que nós chamamos, né? Continuando aqui, já termino. As testemunhas de Jeová são contrárias a todas as formas de religião existentes, inclusive o protestantismo e o catolicismo. Para eles, a religião significa idolatria ou apostasia, e é obra diabólica. Eles ensinam que existe um Deus único, que para se diferenciar-se, melhor dizendo, né, dos outros deuses, ou seja, os pagãos, quis revelar a Israel o seu nome próprio, Jeová, ou Jeová Deus. Eu fiz até um vídeo explicando por que o nome Jeová Deus não é o nome correto na tradução. Eu fiz até um vídeo só sobre isso. E isso foi mais colocado a partir do ano 800 depois de Cristo. O nome Jeová, uma tradução muito mal feita, né? O nome Jeová. O nome Jeová, dizem, passou para o plano secundário, principalmente após a morte dos apóstolos. Recentemente, porém, Deus quis despertar os seus fiéis para proclamarem Jeová como Deus. Para eles, em Deus não há três pessoas. O mistério da Santíssima Trindade parece absurdo para eles. Jesus Cristo seria a primeira criatura de Jeová. Jesus Cristo não é Deus para eles, viu? Para o testemunho de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. Isso eles deixam muito claro, né? Eles não escondem isso. E foi a primeira criatura usada como instrumento para a criação de tudo mais. Russell diz que Jesus era Miguel Arcanjo. Quando milênios após a criação, essa criatura se fez homem. A sua natureza foi completamente transformada de angélica em humana. Isso é um absurdo, entendeu? O anjo se transforma em um homem. E Jesus era como se fosse São Miguel Arcanjo, né? Que se transformou em um homem. Quando Cristo morreu na cruz, era meramente homem. E lembrando que não usam a palavra cruz, eles usam estaca, né? Pelo menos os que eu conheço falam estaca. Se eles estão estão ensinando errado contra o que eles mesmos aprendem, né? Mas me disseram muitas vezes, e eu digo isso porque eu fiz um estudo de quase 3 meses com os testemunhos de Jeová, em 2004. Eu não estou falando
coisa que eu li em um livro. Eu estudei com eles durante 3 meses em 2004. E eu pego as revistas deles e os livros. Eu não sou um Zé Doidinho que está falando do que não sei. Eu sei na pele como é lá. Pelo que eu estudei, pegando o material deles e também estudando com eles. Então vamos lá. Quando Cristo morreu na cruz, era meramente homem. A morte foi o seu fim total. Mas um ente, espírito, emergiu do túmulo, criado por Deus, para viver uma vida meramente espiritual. Assim se entende a ressurreição de Cristo, conforme esse testemunho. Ou seja, um entendimento totalmente errado da ressurreição. Cristo morreu e acabou. A quem ressuscita é como se fosse um outro espírito ali, né? E ressuscitou. Algo totalmente equivocado que é a ressurreição. Eles acreditam que o homem foi criado em condições de bonança no paraíso, não possui alma imortal. Olha aqui o que os Testemunhos de Jeová dizem. O homem não tem alma imortal, ele tem apenas um fôlego de vida. Entendeu? Não tem alma imortal. Em consequência, a morte vem a ser para eles aniquilamento total. Foi o demônio quem incutiu nos homens a concepção de que a alma é imortal. Para eles, quem ensina que a alma é imortal, tipo nós, né, católicos e os protestantes também, é o demônio que ensinou para a gente isso aí. As testemunhas falam de ressurreição dos mortos. Esta não se dá pela reunião da alma e do corpo, mas é entendida como criação de um novo ser. Se é um novo ser, não é ressurreição. Como é que é a mesma pessoa? Complicado. O homem pecou no paraíso. Desde então, Deus luta contra Satanás. Este suscita seus adeptos, ao passo que Deus, Jeová, tem suas fiéis testemunhas. É o que eles ensinam aqui, né? Ensinam que a história é marcada por esta tal luta. A batalha final do Armagedon. Aí eles ensinam também outra coisa, né? Que existem 2 categorias de homens. A primeira classe, que é a classe consagrada, e a classe vitoriosa. Será um pequeno rebanho, terá 144 mil eleitos. A passagem de Apocalipse, né? Vai ter 144 mil salvos que estarão, tipo assim, na glória, né? Mesmo. Estes irão para o ar, vão subir, né? A fim de reinar com Cristo. Não precisarão de alimento, serão recrutados entre os testemunhos de Jeová. Ou seja, entre os testemunhos de Jeová, 144 mil deles vão subir, vão ser salvos, 144 mil. Só que a Testemunho de Jeová tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Então tem a segunda categoria. Quem é? É o resto dos homens salvos. O nome desses homens é Jonadabs, que serão deixados na carne e no sangue. Então, o resto ficarão morando aqui como se fosse o paraíso antigo, né? E 144 mil sobe. Mas quem é que vai subir? Os testemunhos de Jeová. Os outros não, entendeu? 144 mil e o resto que ficar também é tudo testemunho de Jeová. Olha aqui a ideia, né? Aí entra a questão também do sangue, que eles não aceitam doação, né? E um monte de coisa a mais. Tem aqui os interlocutores falando, né? Eu me responsabilizo pelo que eu falei. O que eles estão falando aí no... e tá saindo no áudio é eles, viu? É o Cacique e a Viviane. Vamos lá. Então isso é um pouquinho do testemunho de Jeová. Eu não fiz nenhuma praticamente crítica, eu só falei o que eles pensam. Nada mais. Se eu não puder apresentar a história de uma religião, de uma seita, o que eu posso fazer mais, né? Acabou a liberdade. Salve Maria.